Bom, acho que já dá para começar, né, João? Boa noite a todos. Eu sou Eliane Zanata, diretor do Museu Regional de São João del Rei, e estou aqui em nome de toda a equipe do museu para dar boas-vindas aos nossos convidados e ao público participante dessa live. Vou primeiro, logicamente, pedir desculpas pelo atraso, mas são essas questões mesmo virtuais que a gente ainda está em processo de assimilação. Eu também queria começar dizendo que nós estamos vivendo um momento sem precedência na nossa história recente. Muito triste o que está acontecendo, né, com o nosso país, com outros países também, mas é importante que os museus continuem cumprindo, né, o seu papel social. Por isso nós estamos aqui hoje. O Museu Regional de São João del Rei, ele vem tentando, desde o início dessa pandemia com o coronavírus, ele vem tentando, mudar as suas ações inicialmente planejadas para o meio presencial para o meio virtual. Então, a gente vem, apesar de muita tristeza, mas a gente não pode esquecer que hoje é um dia comemorativo. Nós estamos aqui trazendo para reflexão, trazendo um grupo de colegas para participar dessa live e a gente poder cumprir e manter esse contato com o público de forma mais interagindo com as questões atuais. Bom, só para contextualizar um pouquinho, vou fazer só uma breve colocação do que é o Museu Regional de São João del Rei. Eu acho que alguns não conhecem. O Museu Regional ele está situado no casarão do comendador João Antônio da Silva Mourão, na cidade de São João del Rei, em Minas Gerais. O museu ele apresenta, na sua narrativa museológica, um reflexo do cotidiano mineiro dos séculos XVIII e XIX, e apresenta, assim, nas suas coleções, as suas peças, elas retratam os costumes, o comportamento, os ofícios, as crenças, enfim, desses brasileiros que viveram nesse período colonial e imperial. Hoje, nós buscamos, com essa live, trazer para a questão das ações, né, da 18ª Semana de Museus. A 18ª Semana de Museus é uma ação de promoção dos museus brasileiros, coordenada pelo IBRAM, pelo Instituto Brasileiro de Museus, que convida a todos os museus a fomentar debates no campo museal durante uma semana. Iniciamos hoje, que é a semana que é o Dia Internacional de Museus, né? O Dia Internacional de Museus. Esse dia foi determinado pelo ICOM, Instituto de Museus, né? E em 1977. E ele tem o seguinte: a cada ano ele define um tema. E o tema este ano do Conselho Internacional de Museus é Museus para a Igualdade, Diversidade e Inclusão. Entendo que é uma escolha bem apropriada para os desafios que enfrentamos na atualidade. A opção por temáticas em torno de igualdade de direitos são cada vez mais utilizadas por diversos organismos sociais para reflexão e discussão. Eu trago só um pouquinho da lembrança do que o ICOM entende enquanto museus, que são instituições, abre aspas, a serviço da sociedade que adquirem, conservam, investigam, comunicam e expõem o patrimônio material e imaterial da humanidade e do seu meio envolvente com fins de educação, estudo e deleite. Foi a partir daí que o Museu de São João del Rei buscou estimular a reflexão sobre as desigualdades presentes na sociedade e percebeu
a partir da sua prática socioeducativa, que seria muito interessante se discutir e refletir sobre o nosso acervo. Não só nosso, né, mas muito representativo de tantos outros museus. E trazemos hoje, né, à tona, estamos iniciando essa discussão hoje com aqueles objetos que representam o sagrado, ou seja, os objetos devocionais. Os objetos devocionais, eles constituem um segmento, como eu falei agora há pouco, de grande representatividade nas coleções museológicas, e é muito interessante porque ele, ao mesmo tempo que ele vem envolvendo, que ele vem falando muito da nossa história, da nossa sociedade, ele tem uma contradição, né? Ele ainda provoca, eu diria, uma estranheza em alguns grupos sociais. Então, o que se pretende hoje é prosear os objetos devocionais nos museus e suas implicações. A prosa vai se dar entre dois profissionais convidados. Eu acho também muito interessante, porque haverá uma oportunidade de discussão para apresentar as nossas dúvidas. Eu até pediria a todos vocês que enviem suas perguntas, que, por favor, coloque nome, coloque a cidade de origem, que, ao final da apresentação desses convidados, nós vamos apresentar as dúvidas. Nesse momento, eu gostaria de apresentar o nosso primeiro convidado. Eu vou até fazer uma cola, porque os breves currículos são muito extensos e eu preciso de um apoio. É o doutor Juscelino Lúcio Mendes Braga. O doutor Juscelino, ele é professor do curso de Museologia da Universidade Federal de Minas Gerais, do programa de pós-graduação em Educação e Docência, pró-mestre da Faculdade de Educação, é doutor em Educação e Museus, dedicando-se a pesquisas sobre teoria e museologia, educação museal e patrimônio, e também tem se dedicado à reflexão sobre os objetos e museus. O outro convidado é o mestre Júlio César Neto Dantas. Ele é arquiteto e urbanista, formado pelo Instituto Bennett, é museólogo pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, é especialista em História da Arte Sacra pela Faculdade do Mosteiro de São Bento, no Rio de Janeiro. Mestre e doutorando em Museologia e Patrimônio pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ele foi chefe do escritório técnico do IFAM, em Paraty. Atualmente é diretor do Museu de Arte Sacra de Paraty e do Museu Forte Defensor Perpétuo de Paraty, ambos do IBRAM, do Instituto Brasileiro de Museus. Bom, eu gostaria agora, acho que vou começar com o professor Juscelino, e gostaria, sim, de fazer uma provocação, professor. Os objetos devocionais dos museus, eles suscitam diversas reflexões, situações que se vivenciam nas mediações, comportamentos de visitantes que tomam o museu como lugar sagrado e até mesmo faz pensar em conceitos básicos da museologia, a exemplo da musealização. Agora lhe passo a palavra, professor. Boa noite a todos e todas. Eu gostaria, em primeiro lugar, agradecer o convite do Museu Regional de São João del Rei. Para mim é sempre um prazer dialogar com vocês. Já é a segunda vez que eu participo de uma semana de museus, dessa vez virtual, devido às condições, né, dessa pandemia. Desejar que a Eliane Zanata, que está assumindo agora a direção do museu, ela tenha uma gestão auspiciosa. E agradecer a Ana Maria, que é minha parceira aí do museu, e que me convidou para debater tema de tão relevância aí para a museologia, para os museus, enfim, que é a questão dos objetos devocionais, da museologia do sagrado, dessas coleções que eu venho chamando de objetos transitórios, né? Essa é até
a partir da provocação da Eliane, objetos transitórios nas coleções de museus, foi a fala que eu me propus a fazer aqui hoje. Dizer que esse é um ano também extremamente complexo para o sagrado, né? Por conta dessa pandemia, né, da Covid-19, o sagrado ele tem tido diversas limitações, né? As práticas coletivas do sagrado praticamente deixaram de existir durante esse momento, foram suspensas, né? Para falar de suspensão, né? Porque depois eu vou falar de suspensão de museografia, mas também falar de suspensão de práticas coletivas do sagrado, é o momento em que essas práticas estão suspensas, né? Em Minas Gerais, por exemplo, né, a partir do cristianismo, nós não tivemos esse ano as tradicionais comemorações de Semana Santa, né, que inclusive tem muito a ver com essa questão dos objetos que estão musealizados, né, que a gente vai dialogar aqui hoje, né. Dizer que museologia e sagrado é um tema extremamente relevante e atual, né. O encontro do ICOM e do ICOFON, desculpem, em 2018 em Tehran, né, no Irã, ele veio debater justamente o que a gente chamaria de museologia do sagrado, porque há um paradoxo aí, né, ou seja, como que esses objetos, que são objetos do sagrado, ou seja, que se envolvem numa sacralidade, que, portanto, muitas vezes não podem ter contato e nem visualização, né, eles, então, passam por um processo de musealização. Né? Inclusive, essa foi a questão posta nesse encontro, em 2018, ou seja, como que os museus concebidos como templos, ou os que ocupam espaços que outrora foram igrejas, objetos apartados do culto, e que são expostos em museus, rituais religiosos, que evocam comportamentos diversos dos visitantes, museus que sacralizam objetos profanos, né, as ligações dos visitantes com os objetos sagrados, como que se daria o domínio do sagrado na exposição museal, né? Essa foi a grande questão posta ali naquele encontro e que é uma questão extremamente atual. Eu venho dialogando esse tema há algum tempo, né, usando principalmente autores como Arjuna Padurai, que diz da vida social dos objetos, Jean Baudrillard, Regis Ramos, entre outros, para dizer de algumas categorias que eu trabalho do ponto de vista dos objetos museais, que são as diásporas, ou seja, os objetos diaspóricos, ou seja, esses objetos, antes de ser musealizados, eles passam por diversos outros processos sociais, né? Os objetos interditados, que tem muito a ver com a sacralidade dos objetos, ou seja, os objetos que não podem ser visualizados, e os objetos transitórios, que a partir da fala do Júlio hoje, a gente vai poder dialogar o que seria essa transição entre o processo de musealização, que lida com alguns protocolos específicos e pertinentes à museologia, né, como conservação, comunicação, e a vida social desses objetos, né, que muitas vezes elas se entrelaçam, principalmente no que diz respeito aos objetos devocionais, aos objetos do sagrado. Né. Esses objetos do sagrado, como eu disse, né, tem essa relação entre o espaço que antes era sacro, né, da sacralidade das religiões, para o espaço que é do profano, laico, que é o espaço museal. No Brasil, esses museus que muitas vezes guardam coleções sagradas, eles são os museus da década de 40, como o Museu Regional de São João del Rei, que agora está com exposição, né, sobre os oratórios, né, que são também objetos sagrados, porque quando a gente está dizendo objetos sagrados, não só as alfaias, né, os objetos litúrgicos, os santos, mas também dizendo de outros objetos que fazem parte de uma religiosidade que é muito própria da colônia, né? E aí eu estou destacando a religiosidade cristã católica, né, que traz para cá essa proximidade com o sagrado. É bem diferente, por exemplo, quando você visita um museu europeu, que há toda uma exposição em espaços que antes foram abadias, né, lugares eclesiásticos. É diferente da formação dessas coleções da década de 40, desculpem, que vem dos objetos do século XVIII, muitas vezes espólios, né, de igrejas que foram demolidas, que deixaram de existir, e que hoje são guardadas nesses museus, né.
Então, como que esses objetos estão ali expostos, né? Em que proporção, em que processo museográfico esses objetos eles vão estar dados ali? A gente sabe que toda categoria, as categorias que foram implantadas na década de 40 desses museus é tornar esses objetos, para além do sagrado, um objeto de arte. Seguia-se muito um paradigma, né? Ali, eu chamo de um paradigma diferente de Gustavo Barroso, por exemplo, que trazia o saudosismo, mas um paradigma do SFAM, né, que era o paradigma justamente de trazer esses objetos na concepção de objetos artísticos, né, e, portanto, acompanhando muito os processos de musealização da arte. Né. Tanto é que o barroco ele é elevado à categoria de objeto artístico. Ele é elevado à categoria de patrimônio, desculpem, a partir dessa lógica desses museus. Mas tem muito a ver também com o que Eliane diz, da realidade dos visitantes a partir da lógica das andarilhagens que os visitantes fazem nos museus e o que eles buscam nos museus a partir da contemplação dos objetos sagrados, da visualização dos objetos sagrados. Por isso eu chamo esses visitantes de visitantes andarilhos, que eles fazem vários caminhos, vários percursos, e muitas vezes, ao encontrar esses objetos sagrados, eles têm uma relação de ressacralização, que não estava previsto, provavelmente, não está previsto, né, no processo de musealização, mas que acontece no próprio contato do visitante com esses objetos. Né. Aqui eu quero fazer justamente uma crítica aos processos de musealização desses objetos e de exposição desses objetos, que ainda guarda muito desse pressuposto do objeto artístico e menos do objeto de ritualização do sagrado. O que talvez nos museus eles tenham que buscar novamente, né, ou seja, um processo expositivo em que essas analogias com a relação sagrada elas estejam mais presentes. Né? E como eu disse no início, eu estou tratando justamente de objetos aqui de culto católico. Obviamente que nós temos, a Semana de Museus é sobre a diversidade, então nós temos exposição de diversos outros tipos de religiosidade, né, como a Umbanda, Candomblé, por exemplo, e como que a museologia, ela, com seus protocolos específicos, ela vai lidar com esse processo de musealização. Porque eu entendo que o museu transforma a visualização dos objetos devocionais por meio de uma expografia, né? E esse processo de musealização é um fator de descontextualização, muitas vezes, e reenquadramento que implicitamente provoca uma mudança de significado dos objetos. Né? Porque nós temos ali, por exemplo, esses objetos colocados em um espaço museal que vai seguir os processos de expografia comuns a um museu. Vitrines, legendas, textos, né, que faz parte da comunicação do museu. Mas como que os museus estão lidando com essa expografia? Eles estão conseguindo aprofundar no conhecimento desses objetos sagrados para trazer o que eu vou chamar de analogia, de uma expografia por analogia do ritual, ou ainda eles não conseguiram se debruçar nessas coleções museais para que esse sagrado ele seja comunicado a partir de uma lógica que vá definir um conhecimento sobre esses cultos, esse sagrado, né, essas relações culturais da imaterialidade desses objetos. Porque a materialidade está ali presente. Né? E a expografia ela vai dar conta disso. Mas e a imaterialidade? Ou seja, as relações que são construídas a partir desses objetos em outros locais. Então, eu indico que o museu, né, aí eu estou tomando uma pesquisadora chamada Maria Isabel Roque, ela é uma pesquisadora portuguesa, né, no Brasil nós temos poucos estudos dentro da museologia, dentro da história eu não conheço, mas que lidam com o sagrado nos museus, mas a Maria Isabel ela tem um livro, eu gostaria de deixar a indicação, que chama O Sagrado no Museu, Musealização de Objetos de Culto Católico em Contexto Português. Né, uma excelente análise que ela faz nos museus portugueses a partir do que ela vai pesquisar ali da expografia desses objetos sagrados. Né. E partindo do que ela diz, né, eu entendo que o museu implica um novo esquema de fruição
igualmente marcado por características ritualizantes, porque a partir do momento que ele retira o objeto do ritual, ele coloca em outro ritual, que é o ritual do museu, que o museu também é uma instituição que tem os seus rituais, né? Que determina o espaço atribuído ao observador, né? Ou seja, como eu já disse, legendas, vitrines, enfim. O significado central do museu, como o museu está estruturado através desse ritual. Pelo que os percursos definidos, a introdução de vitrines, dispositivos de segurança, a imposição de uma atitude reverência e silenciosa, que é a sacralização desse próprio museu, aumentam o afastamento do público com essa relação desses objetos que estão ali contextualizados, né? Então, eu chamo a atenção para que a relação com esses visitantes, ela seja feita com esse visitante andarilho, que os projetos museográficos, eles entendam que é necessário partir de um estudo mais aprofundado das relações culturais que esses objetos mantêm quando eles não estão no processo de musealização. Ou seja, quando esses objetos estão no universo social. E quando... Eu não vou falar muito da questão da suspensão da expografia, vou falar mais à frente, mas quando esses objetos saem, que muitas vezes acontece, eu acho que o Júlio vai tratar um pouco disso, eles saem novamente das vitrines e retornam ao meio social, essa imaterialidade ela é muito mais perceptível. Talvez ela não é perceptível no universo museal, mas ela se torna perceptível, então, no universo social desses objetos. Eu proponho, né, de acordo com Devalet, Marrez e outros autores, que a gente busque uma museologia que ela seja uma museografia, uma expografia, que ela seja uma expografia por analogia, que seria um processo de exposição que oferece a contemplação dos visitantes, objetos originais ou reproduzidos, muitas vezes existem os objetos reproduzidos, dispondo num espaço preciso de tal forma que sua articulação com todo forme uma imagem, isto é, faça uma menção por analogia, ou seja, esses objetos sejam dispostos no universo do museu a partir de uma lógica que é análoga ao universo onde ele é retirado do sagrado. Recentemente eu coordenei uma exposição em um museu de arte sacra em que a paleta de cores, né, para quem é do campo de museologia, conhece muito bem esse termo, nós usamos com as alfaias litúrgicas, né, procedentes da coleção daquele museu, nós usamos a paleta de cores de acordo com os tempos da Igreja Católica. Esse era um museu de arte sacra ligado à Igreja Católica. E, a partir daquela exposição, nós reconstituímos um cenário que era muito próprio do universo da devoção católica ali dos seus tempos. Por exemplo, a Quaresma, né, a ressurreição de Cristo, a paixão de Cristo, enfim, todos esses universos simbólicos buscando o que eu vou chamar aqui de paleta de cores, para indicar que era possível ali que aquelas alfaias litúrgicas seguissem esses tempos da igreja. E, de quando em quando, esse museu, né, ou seja, no tempo da Quaresma, se usa uma cor, esse museu mudaria o processo expositivo para outra cor, né? Muita gente indicava lá, eu lembro que em algumas relatos de visitantes, né, nesse museu, querendo ver obras de arte, e muitas vezes diziam, por que uma obra de arte está tampada, né? Está com um pano, né? Como se coloca na tradição católica, em que em um momento específico, esses santos eles têm que ser cobertos, enfim, e o museu também fazia esse processo, era um museu, como eu disse, ligado totalmente à tradição católica e à Igreja Católica. Então, qual que seria o desafio para a museologia contemporânea, né, a partir da provocação da Eliane, né? Ou seja, justamente relacionar o universo imaterial, né, que é o universo do visitante, com esse universo da materialidade da coleção. Complexo porque museu e igreja são dois universos totalmente diferentes. Não queremos transformar o museu num espaço de devoção do sagrado. Mas isso é notório que muitos visitantes buscam, né, estão nesses espaços museais a partir das suas concepções estéticas, sensíveis e políticas, e, portanto, vão fruir
essa exposição, essas exposições museais a partir dessas concepções. Como lidar com isso? Como que a museologia pode lidar com esse universo diferenciado? Isso requer um conhecimento aprofundado, pesquisas acerca do processo de sacralização dos objetos, etnografia, né, compreensão daquilo que torna sagrado esses objetos, que muitas vezes não é próprio dos protocolos da museologia, né, nem todo museólogo, nem todo curador de exposição, ele vai estar dentro de um universo religioso que vai permitir que ele encene, né, que ele faça essa museologia por analogia de forma tão perfeita, né? E também queria dizer que, mesmo com todo esse estudo do universo curatorial, dos processos curatoriais, os sujeitos que visitam os museus promovem outras curadorias em cima da narrativa proposta. E essas curadorias, elas têm que ser também consideradas em todo o processo, né? E como fazer isso? Né? A partir de pesquisa de público. Então, para finalizar, né, esse primeiro momento de fala, né, tal como as diferentes formas de sagrado, é necessário que a gente busque diferentes formas de produção de expografia nos museus. Obrigado, e daqui a pouco a gente fala mais. Não tô explicando. Eu estou agradecendo, estou dando os parabéns, viu? E vamos continuando, deixa os questionamentos para o final. Para quem está se conectando agora, né, que chegou um pouquinho atrasado, o que nós fizemos do início foi um questionamento que eu vou repeti-lo para o próximo convidado, de que os objetos devocionais nos museus, eles suscitam diversas reflexões, situações que se vivenciam nas mediações, comportamentos de visitantes que tomam o museu como lugar sagrado e até mesmo faz pensar em conceitos de musealização. Vou passar a palavra para o diretor, Júlio, por favor, fique à vontade. Boa noite a todos, né? Eu queria agradecer o convite do Museu Regional, né? E da Eliana, que foi minha colega de estudos lá no mestrado, né? Mas o que eu tenho a dizer para vocês, né, com relação ao objeto devocional em museus, né? Eu acho que é interessante fazer um pequeno panorama de como isso se sucedeu em Paraty, né? Paraty hoje tem o seu município todo tombado, né, a nível mundial, né, uma abrangência em que pegou o bairro histórico, né, e se estendeu por todo o município, dada a sua importância paisagística, né, e cênica e paisagística, mas já em 1924, quando chega um padre alemão em Paraty, o padre Saurer, ele faz, devam ter tido outros, baseados já nos inventários das Irmandades. Então, assim, ele quis reunir todo o acervo, né, de todas as igrejas, de todas as Irmandades nesse livro. Ou seja, ele quis ter um controle de todos esses objetos que por aqui estavam. Então, ele fez a inscrição neste livro, né? E somente em 1945 é que o governo do Estado e depois, na década de 50, a nível federal, mas já nos anos de 47, o IFAM ele manda o primeiro engenheiro, o Dr. Emílio Cunha, vir a Paraty para poder fazer um levantamento de todo o acervo, não só arquitetônico, mas também do acervo religioso que guarneciam essas igrejas, né, da cidade. Por quê? Porque já começaram a surgir nessa época as primeiras intenções de compras de antiguidades, vinham pessoas do Rio e de São Paulo já querendo adquirir esses objetos. E então já era Padre Hélio Bernardo Pires, que estava aqui em 1947, ele tem uma preocupação muito grande do desaparecimento
desses objetos. E ele faz um primeiro contato com um representante do IPHAN, já começando a criar o primeiro embrião do Museu de Arte Sacra, hoje, na própria igreja matriz, que é a igreja maior da cidade e que era gerenciada pela grande maioria das irmandades, né? Só que isso só aconteceu, na verdade, em 1960, porque foi assim um momento que se conseguiu montar essa caixa forte para poder abrigar esse acervo, embora já tivessem sido feitas ativas também de espaço da igreja, chamada Sala do Tesouro. Por que isso? Também porque eles tinham uma preocupação com o acervo que não estava nos retábulos das igrejas, não estavam com as imagens. Existiam armários de madeiras que as condições eram totalmente inadequadas para poder guardar esse acervo. Então, essa foi uma preocupação. E tanto é que o IPHAN, na década de 70, 1973, ele já vem cria o primeiro museu, né? O segundo, pode-se dizer, né? E esse museu é interessante, porque ele já nasce através de um convênio com as cláusulas, e nessas cláusulas, né, em uma das cláusulas, ele pede que não interrompesse a cessão do uso dos objetos. Isso é muito interessante. Então, mesmo criado o museu, o objeto não poderia ser impedido de ser usado. Por quê? Porque também se tinha uma preocupação que, se você, na medida em que musealizasse o objeto e os colocasse em vitrine, e eles não saíssem mais, você também estaria danificando uma tradição de 200 anos, quase 300 anos, lá fora, porque alguns desses objetos integram também essas cerimônias, né? E então, a partir de 73, quando nasceu o Museu de Arte Sacra, os objetos todos, assim, em sua grande maioria, do acervo do museu, ele não perdeu a função dele de uso, né? Apesar das transformações, das reclassificações, e através até da dinâmica social, muito grande, anual, de festas, não só na área urbana, como também na zona rural. Então, era necessário que se mantivesse, que fizesse essa permanência do uso do. Nasceu o IBRAM, né? Foi criado o IBRAM. Na gestão do José do Nascimento, nós tivemos recursos que nos possibilitou requalificar. Então, ele passou por obras, né? E, assim, eu acho que uma situação que é muito interessante, que o Museu de Paraty, de Arte Sacra, ele é abrigado dentro de uma igreja, né, da Igreja de Santa Rita. E a igreja também não perdeu as funções de uso dela, porque ali, anualmente, se faz a festa de Santa Rita, a procissão do fogaréu perpassa por lá, a padroeira sai de lá e retorna. Então, esse elo, esse diálogo com a comunidade, em nenhum momento ficou interrompido, apesar das obras, do que acontecesse ali, né? E para esse processo todo de obras, né, que perdurou até praticamente 2015, durante esse transcurso, foi um projeto que englobou também Expomos, a Expomos esteve envolvida nesse projeto. Nós contamos com uma arquiteta, com a Cláudia Storino, que era coordenadora do espaço de arquitetura, exposições de arquitetura, junto com a arquiteta Leia. Também o momento em que eu estava fazendo meu mestrado lá na Universidade do Rio de Janeiro, na Unirio MAST, e tive a oportunidade de ter aulas com o professor Ivan, que muito me auxiliou assim, nas suas aulas. Não queria proceder no museu,
existe uma coleção de prataria que também é usada, né? A professora Helena Uzeda e Teresa Scheiner, pesquisa, né, até o momento atual, e também a professora Diana, que tinha uma doutoranda que nós éramos colegas, juntamente com a Eliana, que era a Ana Fátima Bercó. Já ali também nasceu um módulo para portadores de necessidades visuais. Nós fizemos réplica de 3 peças com etiquetas em braille e colocamos logo na entrada do museu. E isso é muito bom, porque nada mais angustiante do que você entrar no museu, realmente, como o professor Jesulino falou, da etiquetagem, da expografia, você ter que... Não, a etiqueta não toque lá, nós só temos 2, evite tocar, porque essas 3 peças foram muito, assim, muito interessantes dentro da concepção do museu. Fizemos também um caderno de leitura, que a princípio seria para crianças, mas ele hoje é uma atração de crianças, de jovens, de adultos, enfim, né? E também fizemos lá um módulo de uma mídia, em que a gente tem um panorama geral do município todo de Paraty, no que concerne as suas capelas da zona, inclusive de outras religiões também, de evangélicos. Para nós é um suporte muito interessante. É o que o professor Jesulino falou, assim, essa questão toda do pertencimento com relação ao acervo, isso Paraty não perdeu, porque na medida em que as peças saem, né, claro, com os procedimentos de embalagem, as pessoas sabem que aquilo ali é delas, né, e que se usar com cuidado, você vai manter isso por gerações e gerações, né? E também quando o professor fala na questão toda de uma paleta de cores, a Igreja de Santa Rita, o Museu de Arte Sacra, ele como as outras da cidade, ele também se veste com as cores litúrgicas, né? Tiramos de lá, acabamos de tirar no início da pandemia, as cortinas roxas que são colocadas no período todo da Quaresma e também são fechadas nos últimos dias da Semana Santa e depois reabertas, o verde, que é o do tempo comum, enfim, a gente está sempre nesse diálogo junto com a comunidade, na verdade, caminhamos junto, né? Ainda hoje eu recebi uma ligação da Festeira do Divino esse ano, que não vai acontecer, vai fazer a festa no ano que vem. Isso foi uma coisa muito bacana, que foi mantida a festeira para o próximo ano, em 2021, mas na sexta-feira, eles vão fazer umas cerimônias internas e que vão usar os objetos emblemáticos que fazem parte desse momento, desse contexto da festa do Divino. Então, é esse o nosso panorama, né? A gente tenta manter esse diálogo, essa conversa, e nesse processo de sair, além de nós mensalmente com as imagens daquele calendário museu, e também você fazer uma reserva, isso permite, né, que a gente trabalhe com as escolas nesses momentos, com essas mudanças, e também da nossa expografia, né, que é através da nossa linha do tempo que nós temos lá, podemos mostrar, conversar sobre o panorama da imaginária religiosa no Brasil, né? É isso que eu tinha para falar, obrigado, né? E vamos continuando, né, com a nossa conversa. Ok? Bom, eu quero agradecer e parabenizá-lo também. Eu acho assim, eu tenho direito a ser a primeira a fazer uma pergunta para vocês. Achei muito interessante e vou colocar um questionamento que eu acho
que é a partir daquilo que eu falei anteriormente, da nossa problemática, da nossa vivência, né, do museu. Vou fazer primeiro para o senhor, professor. A ação educativa nos museus, ela deve criar situações que levam à reflexão da sociedade, sabendo que somente dessa maneira estará contribuindo para uma educação dialógica e libertadora, né? Onde os sujeitos sejam capazes de transformar a realidade. Assim, professor, eu gostaria, né, de saber, e tenho certeza que alguns colegas também, quais são as medidas que podem dinamizar essas preconizações teóricas nos museus tradicionais? Lhe passo a palavra. É muito interessante essa relação, né, com da educação e com a expografia dos museus ditos tradicionais, né? Eu vou citar aqui um projeto que nós estamos desenvolvendo no Museu do Ouro, em Sabará, e também saudar, né, os 74 anos do museu. Foi ontem os 74 anos do museu. Ele foi criado também na década de 40 como um dos 4 museus regionais aí pelo ISFAM, e fez aniversário ontem. Um abraço lá para a equipe do museu, Isabela, Paulo, enfim, Ercília, todos os meus colegas de lá. Eu estou ligado ao FMG, mas faço extensão nesse museu, e nós temos um projeto que se chama Itinerários Educativos. Esse projeto é muito interessante, né? Porque ele justamente ele traz a exposição dos objetos que estão ali, né, num diálogo com a relação da vida social, do tempo presente, das questões socialmente vivas, né? Num primeiro momento, nós trabalhamos com o tema da água, mas agora, para esse ano, nós iríamos trabalhar com temas relacionados à religiosidade, né? Lá no museu, o museu também tem uma coleção de objetos sagrados, tidos como esses objetos que eu disse, né, de ordem mais do colonizador, né, do processo de colonização, que são os oratórios, né, enfim, os santos católicos, e todos eles estão ali, né? Existe a chamada Sala das Religiões, que até os estudantes eles modificaram esse nome, porque ali está representada a religião cristã católica, né? Não está as religiões que tiveram lugar no século XVIII. Então, essa relação com a educação é muito importante para a gente ressignificar a própria expografia ali, no diálogo com a educação, né? Porque esses sujeitos, como eu disse, a curadoria ela propõe um argumento, né? Ela propõe processos expositivos relacionados com a própria prática da museologia, que é uma ciência, mas ao mesmo tempo o visitante ele vai propor novas curadorias quando ele encontra os objetos sagrados no museu, né? Imagina, por exemplo, um santo católico mais ligado ao paganismo, mais católico, que é São Jorge, né, e que está relacionado a várias outras religiões. Como ele vai ele está exposto no museu, e como que o sujeito visitante vai dialogar com esse santo que está ali exposto a partir das suas concepções estéticas, políticas e sensíveis. Então, nessa relação, o educativo ele tem que estar muito sensível a fazer um aprofundamento no estudo do objeto e relacionar esse objeto com questões socialmente vivas, da diversidade religiosa, de que religião está ali exposta, que outras religiões tiveram lugar no passado e que outras religiões têm lugar no presente e que, às vezes, sofrem por perseguição, né, por racismo religioso, enfim. O educativo ele tem que estar muito atento, né, porque a exposição, por exemplo, em museus ditos tradicionais, com a ausência de grandes recursos para mexer nas exposições, para mexer na paleta de cores, ela vai estar ali. Mas o educativo ele pode questionar a colocação daquele objeto, por que daquele objeto e a ausência de outros. Eliane? Obrigada. Achei muito interessante. Eu agora vou fazer uma pergunta para o diretor, Júlio. Também ligada a essa questão, até porque, em meio às diversas atuações museológicas, estão as ações educativas, né, que são
vistas como instrumento viável para trabalhar os bens simbólicos musealizados. E aí eu vejo também, como alguns colegas, que é nesse momento que o museu passa a ser considerado espaço de comunicação e troca de saberes. Então, diretor, é assim, você pode falar um pouquinho mais de como os museus de arte sacra e o Forte Defensor Perpétuo de Paraty trabalham os objetos devocionais com grupos religiosos distintos? Pode falar. Sim, nós recebemos, né, as escolas, né, e, obviamente, no meio dos alunos estão os alunos que também são de outras religiões, né, e são evangélicos, né? Mas a gente tem ali o nosso panorama, a nossa entrada no museu, contando a história das técnicas de fatura dos objetos, né? Isso a gente não pode deixar de fazer, esses objetos de barro, de madeira, né? Trabalhamos também com as vitrines, como eu disse ainda há pouco, mensais, né, do santo do mês, né, em que mudam, né, o acervo, mas quando a cristia, a gente tem que gera justamente nesse ambiente em que está o arcais, né, e que estão os paramentos que eram usados nos cultos, nas celebrações litúrgicas. E o nosso suporte nesse sentido é um multimídia que foi feito, foi até uma sugestão da Expomos na época, como eu já disse, que tem o panorama, um mapeamento de todas as capelas de todas as igrejas da cidade e também dos evangélicos. Elas estão pontuadas nesse multimídia da mesma forma que tem os depoimentos de católicos, né? Temos também os depoimentos de evangélicos, de Hare Krishna, dos índios, né? E também, enfim, de todos os messiânicos, né? Para justamente passar depois a visita à Caixa Forte, né? Onde está a coleção de prataria de objetos litúrgicos. Agora, a gente, por exemplo, a gente trabalha muito com as escolas, e na medida em que você trabalha com as escolas, é um pouco difícil de você também ficar fazendo, tentando recebe todas as escolas que se manifestam aí para o museu ou as que a gente convida. E a gente, num fato muito curioso, que existe uma escola em Paraty e sabe a maior concentração é de filhos de evangélicos ou até de evangélicos, né? E lá no museu já tivemos apresentações deles, eles vão para lá, se apresentam com o maior carinho, né? Sempre muito show, nunca tivemos problema nenhum nesse sentido. E estamos abertos, né? a qualquer visitação de qualquer religião, né? Era isso que eu tinha para dizer. Bom, então agora eu agradeço imensamente as respostas, mas vou ter que abrir aos nossos participantes, né, aos internautas. Se eu só me orientar aqui, eu vou vendo as perguntas aqui, e tem uma pergunta de Fátima Caraza, do Museu Arquidiocesano Arte Sacra do Rio de Janeiro. Pergunta é para o diretor Júlio. Diretor Júlio, como conciliar o objeto musealizado e o uso devocional da conservação e a conservação? Parabéns pelas colocações. Conseguiu entender, Júlio? Como conciliar o objeto já realizado e o uso devocional? Consegui. Tá.
Por favor. Como eu posso responder? Como eu já disse acima, quando o Museu de Arte Sacra foi Um pouquinho, eu acho que nós estamos tendo uma oscilação, né? criado, né, é uma cláusula que não houvesse a interrupção do uso do acervo. Caiu dele. Posso continuar? Pode continuar, é que deu uma oscilação. Eliane, posso continuar? Pode, por favor. Então, sim. Então, como eu disse, né, o museu foi criado através de um convênio com a Mitra Diocesana e que pede que o acervo que não haja interrupção no uso do acervo, até porque são cerimônias já oitocentistas, setecentistas, e que esses objetos integram. Então, assim, a grande preocupação é que a gente tem que realmente você tem um termo de cessão de uso, isso é um documento que é formalizado, em que assina a direção, assina o festeiro, a irmandade e o pároco, e os procedimentos do objeto e depois o retorno do objeto para o museu. Mas assim não há como se interromper essa questão. Eu acho que assim por estar inclusive no município tombado dessa musealização, até porque onde ela está circulando, onde ela está sendo usada, também é decorrente de tombamento. Né? Um minutinho, que eu acho que novamente nós tivemos essa oscilação, né? Mas eu acho que já foi possível compreender, Fátima. Eu espero que sim. Qualquer coisa, por gentileza, você pode se manifestar novamente e nós redirecionamos a pergunta se você não conseguiu compreender o que o diretor colocou. Temos uma nova pergunta aqui. Agora é a Dilson Oliveira. A exposição é de Anno et Jus Partibus, alfaias, da Igreja Católica, e peças ilustrativas e imagens referentes a cada período, desde o Advento à Páscoa. E muitas pessoas chás e as oferendas. Muitas pessoas me perguntavam, posso? E então, faziam suas referências. Conseguimos, então, manter a materialidade e a imaterialidade. Como ele não direcionou o questionamento, eu acho que o senhor pode falar um pouquinho, professor, 5 minutinhos, e depois eu direciono para o diretor. Por favor, pode ser? Tá, obrigada. Tá ótimo. Bom, infelizmente eu não conheço essa exposição, né, mas a partir da minha experiência, né, em exposições que usam o sagrado, eu vejo que esse sujeito visitante, que eu estou chamando de sujeito andarilho, a partir da teoria da museologia, quer dizer, um sujeito que constrói caminhos dentro do museu. O museu, ele não é ele não tem um museu, ele tem encruzilhadas, né, aí para usar, então, dos orixás, né, e as encruzilhadas são caminhos abertos, né? Ou seja, e o visitante, esse visitante andarilho, quando ele chega ao museu, ele não é convidado a sentar, ele é convidado a caminhar, né? E nesse caminhar, ele constrói percepções que são próximas à sua realidade cultural. E, portanto, nos museus que lidam com objetos sagrados, isso vai ser uma constante, né? Ou seja, das pessoas devotarem aí as suas oferendas, as suas orações, enfim, a esse universo simbólico. Quando eu chamo de museologia por analogia, né, porque eu vejo, aí eu vou fazer uma crítica, a grande parte dos museus que lidam com a arte sacra, nós não temos nenhuma pesquisa conclusiva, mas grande parte dos museus que lidam com a arte sacra traz esse objeto a partir do universo artístico e não religioso.
né? Então, há uma diferença aí de trazer uma museologia por analogia, a partir do universo das referências culturais, das práticas culturais desses objetos, e a partir do universo artístico. Professor Júlio, ouvir? Professor, diretor, eu acho, me parece que ele está com probleminha. Está me ouvindo, diretor? Sim. Eu não sei se o senhor compreendeu a questão da pergunta que nós fizemos agora. Às vezes, sim, eu consegui ver um pouco. Nós também eu nunca vi essa exposição, não conheço, né? Mas, né, em relação ao Museu de Arte Sacra de Paraty, a gente ainda não teve essa experiência nesse sentido. O que ocorre muito, por exemplo, embora seja um museu, né, um espaço de visitação, há uma prática muito grande também das pessoas irem lá, além de fazer a visita, outros vão para rezar, né? Alguns vão, inclusive pelas suas devoções, levar rosas, né, para Santa Rita, porque é o orágo daquela igreja, tem a devoção a Santa Rita, que é muito forte. Essa prática acontece durante a festa de Santa Rita, mas ela se estende também anualmente. E aí a gente abriga, né? A gente acolhe, né, essas rosas, esses objetos que se levam para lá em pagamento de promessa ou da devoção das pessoas. Mas nós nunca tivemos essa experiência que o Adilson colocou aí no momento. Tem outra pergunta aqui, não sei se é ela ou não, mas eu tenho uma grande amiga, muito querida, que é Ana Luísa Camargo, museóloga, e ela veio, eu acho, não sei se é ela ou não, mas é a Ana Camargo que faz uma pergunta de como devemos tratar a atitude do visitante quando ele interage, mais ou menos o que a gente falou antes, com a peça musealizada. É comum deixarem bilhetes, pedidos, deixar inclusive dinheiro. Qual o nosso papel como museólogos? Por favor, diretor, você pode responder agora, por favor, antes do professor? Sim, claro. Olha, a Ana Camargo, ela falou uma situação muito interessante, né? Coloca que as pessoas costumam levar, realmente levam, além de flores, né? Eles levam também bilhetes que costumam depositar sobre a pedra d'ara do altar, lá do altar-mor, e então fica por um tempo lá guardado, e depois a gente não descarta, a gente guarda porque inclusive tem inscrições, né, que tem relatos de promessas feitas, isso é muito interessante. E lá na igreja de Santa Rita já existe até isso é uma forma tradicional, tem um anjinho lá que eles costumam colocar moedas, é um anjinho esmoler, já do século XIX, ele entra lá na igreja no século XIX, e a gente manteve através de uma réplica. Então, lá é depositado, que é adquirido flores também durante as festas de Santa Rita, as pessoas usam esse dinheiro, né? E agora essa experiência, o olhar da academia, como que vê essa questão colocada pela Ana Camargo? Penso que é muito interessante, né? O próprio campo da teoria museológica usar dessas relações de construção de curadorias e saberes que não são saberes da academia e que estão ali, né, no trânsito com esses objetos, né, na relação com esses objetos, para a gente construir pesquisa mesmo. Agora, há aí também, no caso da museologia, né, como foi dito na questão anterior, uma preocupação que é uma preocupação da museologia, com a conservação das peças, com o contato dessas peças, que é algo que nós, do campo da museologia, temos que privilegiar também, né? Dado que nós somos responsáveis por guardar uma coleção, né? Então, nessa relação com o objeto sagrado que o visitante traz, por exemplo, acender uma vela, né? Acontece, né? Já aconteceu.
Visando trazer uma vela para acender junto a um santo que está em exposição. Né? Isso coloca em risco toda uma coleção de museu. Né? Então, é necessário que também a gente proceda aí com educação museal, né, com relações para o sujeito entender que museu e igreja são dois espaços diferentes. Né? Eu conheço o Museu de Paraty, ele está dentro de uma igreja, né, Júlio? Agora, nessas coleções dos museus regionais da década de 40, não estão. Então, quer dizer, são coisas diferentes. Né? Uhum. Temos outra questão aqui. Inclusive as velas que são doadas, a gente usa no cerimonial litúrgico. Só repetindo, porque pelo menos para mim deu uma interrupção, o Júlio. O que ele quis dizer é que existem velas que são doadas, e aí o museu ele guarda para usá-las nos rituais litúrgicos, não é isso? Se eu entendi bem. Uhum. Bom, tem uma outra... Nós acolhemos todas essas velas e são usadas nas cerimônias litúrgicas pela própria paróquia. Tá. Ficou ótimo. Nós recolhemos essas velas que são doadas e durante os festejos de Santa Rita a gente passa à paróquia, que é usada na cerimônia litúrgica. Né? Uhum. Bom, eu tenho uma outra questão aqui. Paraty também tem. Pois não? Eu acho que agora interrompeu. Paraty, durante as procissões, de novo. Eu tenho, inclusive... Eu acho que interrompeu. Bom, eu vou fazer a pergunta que nós temos aqui, até para ser um pouquinho mais breve, que o nosso tempo também, apesar de termos começado com um certo atraso, mas a gente já está com um tempinho um pouco avançado. É da Jéssica Bento, uma colega nossa. Ela fez a pergunta para o diretor Júlio. Você acredita que os museus temáticos tenham mais facilidade de mediar do que os museus que possuem poucos objetos ligados à devoção? Eu não sei se... Peraí, acredito que os museus temáticos tenham mais facilidade. Eu acho assim que sempre facilitam, mas, né? Os museus ligados à devoção, quer dizer, você tem uma dinâmica muito grande para poder trabalhar eles, né? Em todos os sentidos, né? Porque perpassa por vários momentos da vida social, né? Das comunidades, enfim, dos festejos, enfim, né? Eu acho que sim, né? Tá mudo, Eliane? Tá, desculpa, gente. Por favor, a outra pergunta é do Francisco Ivo. O Francisco Ivo pergunta: está havendo uma preocupação especial de como receber os evangélicos em museus? Exposições museológicas e de arte? Por favor, essa eu até gostaria muito que os dois pudessem responder, até porque ele não direcionou. É muito interessante. Você pode começar, professor? Porque eu reafirmo que museu e igreja são dois espaços diferentes. Né? Ainda que, né, pegando um gancho com a pergunta anterior, que existam museus de tipologia de arte sacra, e isso no Brasil nós temos que né, entender que o Brasil foi colonizado por portugueses e a religião predominante era a religião católica, né, e cristã católica, e que, portanto, grande parte do patrimônio do século XVIII é esse patrimônio, né, ainda que nós tenhamos objetos que estão ausentes e religiões que estão ausentes, por isso
às vezes, no processo de discografia, criar mecanismos que os sujeitos entendam isso, né? Ou seja, essa ótica do patrimônio, né? Como eu disse, uma sala não pode chamar sala das religiões, né? Porque isso engloba todas as religiões, né? É impossível, né? As religiões do século XVIII estão resumidas à religião cristã católica, né? E que, portanto, esse sujeito que visita, ele tem que entender essa diferenciação, né, entre o que o museu vai expor, o que as exposições vão tratar e o que a igreja vai lidar. Nós temos um exemplo aqui em Belo Horizonte, bem recente, que exposições muito criticadas, que faziam menções aí a práticas religiosas e a ícones da religião católica, e que muitas vezes as pessoas pediam a censura disso, né? Eu, particularmente, sou católico, né? Sou cristão católico, mas eu tenho que entender que um objeto devocional numa igreja e um objeto exposto no museu, eles estão em processos diferentes, ainda que, aí eu quero voltar lá na minha fala, ainda que eu crie essa museologia por analogia, que eu acho que é importante, né? Ou seja, os sujeitos entenderem como que as religiões, as práticas culturais funcionam, e que é para isso que o museu serve, ou seja, há uma capacidade educativa nos museus, eu tenho que entender que ali no museu ele está em um outro universo. Ele está no universo profano. Ele não está no universo sacro, né? E que o contexto é outro. E que os sujeitos sejam evangélicos, sejam da Umbanda, do Candomblé, hindu, quer dizer, eles visitam os museus a partir das suas lógicas e das suas crenças religiosas, mas tem que entender que o museu está fazendo uma leitura que é a leitura possível a partir da coleção, né? Embasada, obviamente, na museologia e na historiografia, como eu disse, né? Nas práticas aí de colonização que tiveram lugar naquele momento, né? Deixar claro, por exemplo, que nós fomos colonizados por portugueses e que a religião católica ela dominou de certa forma, abafando grande parte dos outros processos de religiosidade. Isso aí é um desafio para a museologia, né? Nos ouve? Agora sim. Alô? Oi. É possível que eu retorne? Acho assim que o professor Jesulino já colocou muito bem, né, essa questão. Sim, com certeza. Eu tenho aqui, vou fazer algo. Oi. Não, deu para me entender. Tá. Eu acho assim que, como o professor eu ia falar que um suporte que nos ajudou muito nessa questão, que foi montado próximo à caixa forte do museu, né? É um multimídia que, como a gente já comentou, ele aborda todas as religiões de Paraty, as existentes ensinamentos das capelas, das igrejas católicas, também foram colocados dos evangélicos, dos messiânicos, né, dos Hare Krishna, né? E lá dentro, da mesma forma em que foi colocado o depoimento do católico, também você tem o depoimento dos evangélicos e dos messiânicos, de todas as outras religiões. E é muito interessante, até porque depois que montamos lá a mídia e que há um uso muito frequente, principalmente em todas as visitas que há no museu, alguns desses evangélicos pediram, inclusive, cópias dos seus depoimentos. Eles ficaram felizes de estar ali em conjunto com o Museu de Arte Sacra. Eu percebi muito isso. E ter esse entendimento, né? Ter esse novo olhar, né? Como vocês acabaram de colocar. Isso é interessante, né? Sim, claro. Inclusive, nós voltamos lá àquela questão inicial que eu fiz. É libertador, inclusive, né? Quando você tem outro olhar, você começa a abrir, né, essa visão. Muito interessante. Eu tenho uma última questão aqui.
que é do pesquisador Lucas Rodrigues, inclusive, é o nosso convidado de quarta-feira para a nossa live. E ele faz uma pergunta para os dois, né? Vamos começar com o professor. Eu acho que está dando para vocês lerem, né? Parabenizo o Museu Regional pela ótima iniciativa, agradecido pelas colocações dos palestrantes. Gostaria de fazer uma pergunta, que pode ser direcionada aos dois. Eu já antecipei, vou direcionar aos dois. Qual a seria possível em defesa do patrimônio religioso numa sociedade laica e que nem sempre se vê representada pelos objetos devocionais e de culto que temos em nossos museus, como o Museu Regional? Abraços do Centro de Estudos de Pesquisa em História da Arte e Patrimônio, da Universidade Federal de São João del Rei. Por favor, professor. Eu volto na questão anterior, né, de dizer que o museu é um espaço em que nós podemos deslocar as nossas concepções éticas e estéticas sensíveis, né? Então, o museu ele é uma avenida que nos abre vários caminhos, né? E que, portanto, nós não entramos no museu e saímos os mesmos, né? Essa é a função social dos museus, né? O sentido dos museus na sociedade. O sujeito, ele tem que estar, esse sujeito que visita os museus, esse sujeito de experiência, para usar um conceito de Jorge Larossa, que é um educador, esse sujeito tem que estar aberto aí às várias problemáticas propostas pela curadoria, inclusive as problemáticas relacionadas à religião, né? E a gente, por exemplo, agora vou fazer um elogio aqui público à exposição virtual do Museu Regional de São João del Rei, que é a exposição agora sobre os oratórios, com textos muito bem construídos, né, e que esses textos nos dão a dimensão daquela coleção. Que a partir dessa coleção, ou seja, de como que as pessoas tinham essa devoção, que é usando Gilberto Freire, né, que era uma devoção muito próxima ao santinho, ao benzinho, né, o brasileiro, né, ele beija o santo, né, ele beija o santo, joga uma cachaçinha para o santo, quer dizer, essa proximidade faz parte da própria memória histórica brasileira, né, então redimensionar isso a partir da lógica da história e da memória é que é o grande desafio dos educativos de museus relacionando com as curadorias, por isso que os dois têm que andar ali bem juntos, né? E em tempos de Covid-19, em que nós estamos cada vez mais com exposições virtuais, talvez seja importante os educativos se debruçarem sobre essas experiências das exposições virtuais e como que nós vamos fazer isso, né? Eu acredito, aí, pela pergunta do Lucas, que é importante pensar isso dentro da educação museal, mas não tem uma resposta, né? Mesmo provocações, e amanhã eu vou ver a fala dele e dialogar com ele, que aí a gente pode encontrar a resposta junto. Obrigada. Diretor Zúlio, por favor. Nos ouve? Então, eu acho assim que o professor Jesulino colocou muito bem, né, a resposta aí para o Lucas, assim. Mas eu vejo assim na comunidade de Paraty um orgulho muito grande, né, por esse acervo dos que lidam com isso. Isso faz parte e mensalmente Eu acho. nas festas religiosas. Então, essas pessoas que fazem as festas tradicionais para as cerimônias religiosas, as procissões, é que vão ao museu para poder levar os objetos, né, os grupos da igreja, das outras igrejas, da zona rural. Então, assim, há um sentimento muito grande de pertencimento. Assim, eu vejo que isso é muito próximo aqui em Paraty, ao contrário de outros locais em que às vezes a gente se vê uma distância, até porque tem museus que o acervo não sai, não é usado, né, não faz mais parte daquele cotidiano das festas religiosas, né? Então, isso, inclusive, nos ajuda muito na questão do educativo. Uhum. Bom, então, assim,
Eu acho que a gente está praticamente chegando, né, ao fim. Essas são apenas algumas questões que os objetos devocionais despertam e nos instigam a pensar. O Museu Regional só está começando, sabe? A gente ainda quer abordar esse tema futuramente. Eu acho que é um tema muito importante, muito interessante, né? Objetivando, a gente precisa reforçar essa importância dos museus e do papel de ser o mediador entre os bens simbólicos e o seu público em geral. Eu vou aproveitar, antes de dar a palavra, para vocês fazerem os comentários finais, dar um viva aos museus pelo dia de hoje, né? E principalmente um viva aos profissionais que atuam nos museus e se esforçam diariamente por eles. Então, principalmente nesse momento que estamos vivendo, né, de crise, foram muito prejudicados nisso, e a gente está precisando repensar toda a nossa prática, haja visto o exemplo de hoje, né, a nossa primeira experiência com uma live. Professor Jesulino, por favor, se despeça do público, fique à vontade. Mais uma vez agradeço a equipe aí do Museu Regional de São João del Rei. Espero que essa seja mais uma das parcerias que a gente tem montado, né? Eu te desejo aí, Eliane, aí, como eu já disse, uma gestão muito profícua aí, né, nesse museu, que é uma referência para nós aqui de Minas Gerais. E agradecer ao Júlio pelo diálogo que podemos estabelecer aqui hoje, né, e agradecer a todos que escutaram essa live aí em tempos de Covid, né, como a Eliane disse, é uma novidade para nós, mesmo com todas as dificuldades que a tecnologia nos traz, ela também nos aproxima. Diretor Júlio, por favor. Eu queria agradecer mais uma vez ao Museu Regional, né, e a nosso contato lá enquanto estudantes, né, no curso lá da Unirio, do MASH, né? O contato também com o professor Jesulino, que essas trocas vejo nos meus 60 anos, né, agora, né, que acabo de fazer, assim, um paratiense, né, que vivenciou tudo isso desde a minha infância, né, e com a minha comunidade, que estou aqui, firme e forte, a gente tem lutado muito e vai continuar lutando para poder vencer tudo que puder vencer e deixar um máximo de realizações prontas, né, nessa vive com o pessoal do IFAM, lá atrás, Carlos Drummond de Andrade, doutor Edgar Jacinto, dona Lígia, né, o doutor Teodoro, os meus professores, né, do doutorado, que também tem me assim, aberto meus horizontes para poder eu ajeitar o máximo que posso dentro dessa trajetória toda. Eu vejo que a gente já tem resultados, né, por aí, a gente já tem uma herança boa aqui dentro da nossa comunidade de Paraty. Eu acho também que há muito que se fazer ainda, sempre há, né? E assim eu desejo sucesso para você, viu, Eliana, e para todos assim que estão nos ouvindo aí nessa conversa. Ok? Bom, gente, muito obrigado. Uma vez, quero agradecer em nome de toda a equipe do museu a participação de vocês, sabe? Agradecer muito mesmo. Eu acho que o importante é que a gente crie sempre esses fóruns de discussão. Não é fácil, é difícil, né? Nem sempre é possível, existem, né, suas dificuldades, mas eu acho que a gente precisa realmente estar sempre nesse processo, né, de reflexão. Eu quero deixar aqui o convite, que na quarta-feira nós teremos outra live, que se relaciona com a nossa exposição virtual
Oratórios, a religiosidade do cotidiano, que que nós teremos a participação do pesquisador Lucas Rodrigues. Não percam, tá? Boa noite e muito obrigada mesmo. Um beijo a todos. Beijo. Beijo.